Abrir novamente a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo de número 3. Desta feita eu vou ler apenas o verso 3 e o verso de número 4. 1 Pedro, capítulo 3, verso 3 e verso 4. Que diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do nosso Deus. Meus queridos, nós vivemos em um período e em uma cultura que é, sem dúvida, obcecada pela aparência. Nunca se falou tanto de beleza, nunca se investiu tanto em cosméticos, procedimentos estéticos, em moda e a imagem do ser humano. E o interessante é que, de uma forma paradoxal, você vai perceber que nunca houve tanta insegurança da parte das pessoas, tanta comparação umas com as outras e também, por que não dizer, tanta frustração. Infelizmente, muitas mulheres cristãs, elas estão medindo o seu valor pelo mesmo critério que o mundo mede o valor das pessoas, isto é, pela aparência. Desde o Éden, o ser humano, ele luta com esta tentação de atribuir valor à aparência. Ou seja, medir o valor, melhor dizendo, de alguém por sua aparência. O Senhor, certa feita, disse ao profeta Samuel: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E Pedro aqui, ele vai justamente retornar a essa verdade, aplicando ela às mulheres cristãs, mostrando qual é a verdadeira beleza da mulher cristã. Então veja, é importante nós tocarmos neste ponto, porque, sem dúvida, queridos, como nós sabemos, a corrida por aceitação, por admiração, por ser alguém agradável aos olhos das outras pessoas, muitas vezes tem se tornado exaustiva, tem se tornado cruel para as pessoas, tanto mulheres e, por que não dizer, nos nossos dias também para homens. Pedro escreve aqui a mulheres que também viviam numa pressão cultural. Não pensemos que essas mulheres aqui também não se sentiam pressionadas por serem bonitas. Ele apresenta àquelas irmãs um caminho melhor, um caminho que vai além da aparência, um caminho que mostra que o que define a mulher cristã não é a sua aparência, não é a aparência que é o centro da nossa identidade. Então, a verdadeira beleza da mulher cristã, de acordo com o apóstolo Pedro, ela não é fabricada por cosméticos, ela não é sustentada por ornamentos de ouro, mas a verdadeira beleza da mulher cristã é produzida no coração pelo Espírito Santo. E veja, queridos,
nós temos visto que aqui no capítulo 3, Pedro ele vem falando a mulheres que tinham se convertido ao Senhor Jesus Cristo ali, elas eram recém-convertidas, entretanto, os seus maridos não as acompanharam nessa decisão. E havia um perigo grande de que aquelas irmãs, no afã de ganharem seus maridos para Cristo, começassem a enchê-los com as suas palavras e os deixassem ainda mais resistentes ao Evangelho. Por isso que o apóstolo Pedro ele vai aqui justamente trazer uma instrução para elas, como nós vimos na semana passada. Pedro aqui diz que elas deveriam ganhar os seus maridos sem palavra nenhuma, isto é, ou seja, o bom testemunho delas é que seria um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E esse bom testemunho, como nós vimos na semana passada, incluía o ser submissa, incluía um comportamento honesto, um comportamento respeitoso para com o seu marido. Hoje nós veremos que Pedro ele vai continuar instruindo aqui no versículo 4 e 5, ensinando as mulheres cristãs a respeito da prioridade da beleza interior. E aí, com base nisso, eu gostaria de meditar nesta noite com os irmãos nesse tema. A beleza interior deve ser prioridade da mulher cristã. A beleza interior deve ser prioridade da mulher cristã. Então, veja, em primeiro lugar, a beleza exterior não é a mais importante aos olhos de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. A beleza externa, ela não é a mais importante aos olhos de Deus. Pode ser aos olhos dos humanos, mas não é aos olhos de Deus. Pedro disse que aquelas irmãs, elas deveriam exibir a verdadeira beleza feminina, que é a beleza interior. Elas não deveriam procurar ficar bonitas somente na sua aparência, usando adereços, usando penteados, joias, vestidos caros. Em vez disso, elas deveriam cultivar a verdadeira beleza que estava no coração. Veja, Pedro começa tratando sobre os adereços da beleza externa. Ele diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. É importante ressaltar que aqui, meus queridos, o apóstolo Pedro, ele não está proibindo as esposas cristãs de cuidarem da sua aparência. Às vezes, esse texto ele é mal compreendido. Infelizmente, no pentecostalismo antigo e tradicional, a mulher era proibida de fazer as sobrancelhas, de usar batom, de colocar brincos, de cortar o cabelo. E o argumento frequentemente usado era justamente este versículo, ou estes versículos aqui do apóstolo Pedro. Mas notemos, meus queridos, que Pedro aqui, ele não está fazendo uma proibição absoluta dos ornamentos, mas ele diz que as mulheres não devem ficar bonitas somente ou exclusivamente usando enfeites e penteados, joias e vestidos. Que essas coisas não devem ser a prioridade da mulher cristã. Mas a mulher cristã precisa dar atenção principalmente à beleza interior. O ensinamento de que a mulher não pode usar ornamentos, isso não é bíblico. Pedro aqui não proíbe que a mulher cristã busque ficar bonita para o seu marido. O que ele aqui está proibindo é que elas façam da sua aparência o foco de sua atenção
e façam da sua aparência o foco da sua beleza, que a beleza da mulher vá muito além da beleza externa, mas que de fato a beleza interior seja o alvo, o foco, a intenção da mulher cristã. A beleza de coração. Lembra que Salomão disse: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então, enganosa é a graça e vã a formosura, ou seja, essas belezas externas, elas são passageiras, elas diante de Deus, elas não têm valor se comparado à beleza interior. Então são coisas vãs. Muitos recorrem a artifícios para enfatizar a beleza exterior, se esquecendo de que ela não deve ser a prioridade das suas vidas, mas a beleza interior, essa sim deve ser a nossa prioridade e a prioridade da mulher cristã. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui. Pedro faz questão de enfatizar que a beleza exterior não é a mais importante aos olhos de Deus. Como eu disse, Pedro não está proibindo as mulheres de buscarem embelezar-se, para os seus esposos, de forma nenhuma. Ele só está dizendo que esse não deve ser o foco principal. Existe uma outra beleza que essa sim é a mais importante. Não é a beleza externa, é a beleza interna. E aí nós vamos ver o nosso segundo ponto desta noite. A beleza interior é estimulada na Escritura porque ela é de grande valor diante de Deus. Então, na Escritura você vai perceber exatamente isso. O incentivo à beleza interior, porque esta sim é preciosa aos olhos do Senhor. Veja o que Pedro vai dizer no verso 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então veja, Pedro aqui em primeiro lugar, ele vai destacar 3 aspectos concernentes a esta beleza interior. Ele vai dizer que a beleza interior, ela não se perde com os anos, porque ela é incorruptível. Ou seja, veja aí o contraste entre a beleza exterior e a beleza interior. Enquanto que a beleza exterior, ela tem esse caráter provisório, ela com os anos, ela vai passando, e depois de um certo tempo ela vai necessitando de cada vez mais de cosméticos e procedimentos externos para que ela possa ir se mantendo. A beleza do coração, ela não se perde com o tempo. E, na verdade, na medida em que a mulher cristã, ela investe nessa beleza interna do coração, ela só vai crescendo cada vez mais. Então, queridos, veja bem, se para você o mais importante é a sua beleza exterior, seu aspecto físico, quando os anos começarem a chegar, e junto com eles as rugas, e junto com ele a flacidez, não é? Quando chega ao ponto de que os procedimentos estéticos já não conseguem mais resolver, a pessoa que está concentrada nessa beleza, ela vai se sentir arrasada. Por quê? Porque ela atribuiu o seu valor à sua aparência.
E aqui, meus queridos, nós temos o conselho da palavra de Deus, que devemos investir numa beleza que ela é incorruptível, ou seja, ela não passa com o tempo. Na verdade, com o tempo ela vai só aumentando. Veja, as pessoas, elas fazem, e no nosso tempo isso é muito comum, elas fazem da sua beleza exterior a razão de sua existência. E mal sabem elas que quando chegarem na velhice vão ter uma velhice vazia. Elas vão viver angustiadas e talvez até deprimidas, porque elas vão perder o sentido. Porque não tem um elixir que os mantenha para sempre jovens. Mas a beleza interior a que Pedro se refere aqui, ela cresce com os anos, ela se renova, ela se aprimora. Quantas senhoras cristãs que são idosas, belíssimas, que exibem uma beleza interior que atravessa os anos. Veja, se nós passarmos a juventude e a idade adulta cuidando apenas daquilo que é exterior e passageiro, quando nós chegarmos à velhice, o nosso espírito vai acompanhar a nossa pele. Ou seja, nós vamos chegar todos enrugados. Vamos ficar um maracujá por fora e por dentro. Mas veja, esse é o primeiro aspecto. A beleza interior ela é incorruptível. Mas em segundo lugar, a beleza interior ela também é de grande valor diante de Deus. É o que Pedro vai dizer aqui. Essa palavra que é utilizada, essa expressão grande valor, ela vai aparecer também lá lá nos Evangelhos, quando se refere àquele perfume nardo puríssimo que Maria derramou para ungir Jesus na casa de Simão leproso. Então essa expressão também aparece lá. E ao usá-la, o apóstolo Pedro faz um contraste entre a beleza interior da esposa cristã e os enfeites caros, como que assim, ensinando para as mulheres cristãs que a beleza interior ela é muito mais valiosa do que joias caras, do que vestidos finos, especialmente diante de Deus. Especialmente diante de Deus. O problema das mulheres que querem cuidar mais do exterior é pensar que as primeiras pessoas que elas devem agradar são os homens ou as outras mulheres. Mas se viverem pensando em ser bonitas em primeiro lugar para Deus, em serem agradáveis diante de Deus, em serem aceitas por Ele, elas vão experimentar nos seus corações, mesmo na velhice, paz, alegria, tranquilidade. Elas vão desfrutar da certeza de que estão crescendo aos olhos do Senhor, de que investiram na beleza correta, que é a que agrada ao Senhor. Então, meus queridos, precisamos pensar a respeito disso, precisamos refletir. Veja, se as pessoas elas investissem na sua beleza interior, tanto quanto muitas vezes elas investem na sua beleza exterior, mas infelizmente não é o caso da maioria. Pedro,
Em terceiro lugar, ele resume a beleza interior da esposa cristã em ter um espírito manso e tranquilo. E veja, meus queridos, isso sem dúvida é uma bênção para o homem que é casado com uma mulher assim. Uma mulher cujo espírito é manso e tranquilo, um espírito calmo, um espírito consagrado, um espírito realmente piedoso. Isso sem dúvida é uma bênção para os maridos. E veja, a vida dos homens, ela, por natureza, ela já é agitada. Se ao chegar em casa do seu trabalho, ele encontra uma mulher mais agitada ainda, aí o negócio vai ficar complicado. Que alegria é você poder chegar em casa e encontrar um lar tranquilo, encontrar refrigério, encontrar um local onde você pode descansar, onde você pode refazer as forças para continuar o seu dia a dia. Pedro diz que aquelas mulheres ali, elas precisavam desenvolver essa beleza interior que ele resume aqui nesse espírito manso. E nós falamos recentemente sobre mansidão e mencionamos que mansidão não é uma pessoa fraca, mas é uma pessoa que tem a sua força sob controle. O manso é alguém que tem o controle da sua força, ou seja, as suas palavras estão debaixo do controle de Deus, as suas ações estão debaixo do controle de Deus, os seus pensamentos estão debaixo do controle de Deus, suas emoções debaixo do controle de Deus. Então uma pessoa mansa é aquela que sabe que Deus está no controle de todas as coisas e ela não reivindica os seus direitos. E naquele contexto, meus queridos, em que as mulheres precisavam testemunharem aos seus maridos descrentes, elas precisavam ter sabedoria, elas precisavam usar a mansidão, serem mulheres de fato tranquilas. E aqui, caminhando então para algumas lições. Primeiro, invista o seu tempo naquilo que o tempo não pode destruir. Pedro nos lembra que a beleza interior é incorruptível. Ela não envelhece, ela não perde o valor, ela não é levada pelo tempo. A beleza exterior, por mais cuidada que ela seja, inevitavelmente ela vai passar, não tem jeito. E aqui, meus queridos, Pedro chama as mulheres cristãs a agirem com sabedoria. Veja, o que é que deve ser a sua prioridade? Aquilo que é passageiro ou aquilo que tem frutos para a eternidade? Onde é que você está investindo mais o seu tempo, os seus recursos, a sua dedicação? É no que é efêmero, passageiro, ou naquilo que é de valor eterno? Segundo, invista intencionalmente na sua beleza interior. A beleza interior, ela não surge por acaso. Ela deve ser cultivada. Assim como alguém que tem um propósito e organiza o seu tempo e investe esforços, investe dedicação, recursos. Pedro ensina aqui que é necessário a mulher cristã fazer escolhas sábias de investir naquilo que é realmente duradouro, naquilo que realmente vai trazer
edificação para a vida dela e para a vida daqueles que convivem com ela. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com suas próprias mãos a destrói. E isso envolve, meus queridos, esse investimento na beleza interior envolve disciplinas espirituais, envolve uma vida de oração, envolve uma vida de meditação na palavra, uma vida de participação nos cultos, nos sacramentos, uma vida realmente aos pés do Senhor, se deixando moldar pelo Espírito Santo, estando com a sua vida controlada pelo Espírito Santo, sendo uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas como é que você, uma mulher cristã, diz desejar essa beleza interior, mas foge dos meios de alcançá-la? Você tem que fazer o devido uso dos meios corretos para que você possa investir nessa beleza que não passa com o tempo. E por fim, nunca esqueça que a beleza interior é preciosa aos olhos de Deus. Pedro afirma que o espírito manso e tranquilo é de grande valor diante de Deus. Veja, queridos, aquilo que agrada a Deus não é o que impressiona os olhos humanos, mas um coração rendido, transformado, confiante no Senhor. Deus não se encanta com aquilo que com o tempo vai se desgastar. Veja, a beleza com o tempo para todos passa, mas um coração que é moldado pela graça de Deus, submisso à vontade do Senhor, cheio de fé e confiança em Cristo, isso sim é algo que é precioso. Isso sim realmente produz verdadeira beleza, algo que realmente vai ser apreciado por Deus. Muito embora isso às vezes passe desapercebido dos olhos humanos, porque os olhos humanos, eles se focam na aparência externa, mas o que chama a atenção do Senhor é essa beleza interior. E quando uma mulher cristã, ela de fato escolhe cultivar a beleza interior, ela está declarando com sua vida que Deus é a sua prioridade, não os homens, mas que Deus é a sua prioridade. Ela não vive para aplausos, ela não vive para a aprovação humana, mas para agradar aquele que a salvou, aquele que é o seu Senhor, aquele que é o seu grande noivo, que é Cristo. Meus queridos, alguém que tem essa beleza, certamente é de grande valor aos olhos do Senhor. E certamente ela será instrumento de edificação para todos aqueles que convivem com ela, para todos aqueles que aprenderam com o Senhor a enxergar essa beleza, que a maioria não enxerga, porque o homem, ele vê o exterior, o Senhor, porém, vê o coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Meus queridos, nesse momento nós vamos passar